Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, já fazia um bom tempo, né, que eu não gravava vídeo. Hoje eu vim aqui passear um pouco, descansar e agora estou gravando um vídeo. Claro que pode ser esses barulhos de fundo, né, gente, que eu não tenho como evitar, mas por fim. Bom, gente, eu queria deixar um versículo na palavra do Senhor que se encontra em Salmo 121 e diz assim, o primeiro versículo: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Eu li do versículo 1 ao 5 de Salmo 121, tá, gente? Bom, gente, hoje eu quero trazer essa palavra do Senhor que falou ao meu coração neste momento a respeito da importância, né, gente, de entendermos que o nosso refúgio se encontra e está somente em Deus. O quanto é importante nós estarmos bem consigo mesmo e com a nossa companhia para enfrentarmos os reveses da vida, né, gente? É difícil muitas das vezes, eu digo isso depois que perdi minha mãe, de fato, isso ficou muito forte em mim. Eu sempre gosto de trazer algo relacionado às questões emocionais, porque eu fui uma pessoa que tive muitos dilemas a respeito disso, principalmente depois que perdi minha mãe. Só que por surpreendentemente ver que, apesar da perda da minha mãe, foram os momentos em que Deus mais me ensinou, né, gente? Que foi a realmente valorizar as pequenas coisas, a minha própria companhia, gostar de estar comigo mesmo. Claro que tem momentos que não são fáceis, né, gente? Eu não vou falar que tudo é ouro, que tudo é perfeito, porque isso não é verdade, né? Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a tristeza vem, tem dias que as dores emocionais, elas também querem nos afligir. Como a própria palavra do Senhor diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? E é isso, né, gente? O Senhor, ele venceu o mundo pela bondade, pela misericórdia dele em nossas vidas. Ele venceu o mundo com o seu amor por nós, porque morreu na cruz do Calvário. Isso é importante lembrar, né? Mas tem momentos que somos nós e Deus, Deus e nós. E muitas das vezes não são momentos fáceis, né, gente? Não adianta a gente querer pintar Alice no País das Maravilhas como se tudo fosse belo e perfeito, porque a verdade não é essa, né? Não é desta maneira, gente. Nós temos as nossas fragilidades, nós temos as nossas dores, nós temos as nossas frustrações, por que não dizer assim, porque existem, né? E às vezes a gente vive em Alice no País das Maravilhas, que tudo está bom, né? Tudo está bem, e não é verdade, né, gente? Tem momentos difíceis, sim, mas em todos eles o Senhor tem dado graça, e eu louvo ao Senhor por isso, né? Eu aprendi, gente, a gostar da minha companhia quando eu me vi sozinha em muitas situações, sabe? Eu me vi sozinha em situações onde pessoas me deixaram, né? Perdi minha mãe, que era o mais importante da minha vida, e posteriormente também perdi pessoas que pareciam estar comigo quando na realidade elas não estavam. E uma das coisas é importante, gente, a gente entender que há momentos na vida que vamos estar só. Não adianta a gente achar que as pessoas vão realmente nos ajudar, porque elas não vão. E muitas das vezes são situações que Deus mesmo permite, porque Ele quer tratar alguma coisa nas nossas vidas, em alguma área da vida, enfim. E eu tive esses momentos de experiência e posso falar com autoridade que é desta maneira, né? Eu posso falar realmente com autoridade que é assim, faz parte da vida, faz parte dos processos do Senhor, né? E por mais difícil que seja, a gente tem que vivenciá-los, né? Nós não estamos aqui por acaso, né? Nós estamos aqui para aprender coisas e também ensinar coisas, né? E a única maneira de ensinar de fato é vivenciando os momentos também difíceis, né? Porque se na vida tudo fosse flores, seria muito fácil, mas a vida não é assim. Eu tive algumas experiências muito dolorosas, né? Depois que perdi minha mãe em outras áreas da minha vida, né? Experiências profissionais que machucaram de alguma forma, experiência sentimental. Não estou aqui para julgar ninguém, né? Eu acho que cada um sabe realmente as suas falhas, as suas fragilidades, por fim, né? Cada um sabe de si.
não estou aqui para julgar ninguém. Mas foram experiências que eu tive e que posso compartilhar, né? E que verdadeiramente eu me vi sozinha em muitas delas, né? Em muitas situações dessas eu de fato me vi só, né? E eu louvo ao Senhor por isso, porque de alguma forma eu tive que passar por essas situações, né? Situações onde muitas das vezes a gente pensa que as pessoas estão conosco quando na realidade não estão, gente. Sabe? E eu quero passar isso como aprendizagem. Eu não quero que ninguém fique frustrado, né? Mas eu quero te dizer que a frustração também ela faz parte, né? Eu não quero que ninguém se sinta frustrado, mas eu me senti frustrada. E a frustração, como eu falei, ela faz parte, né? Ai, gente, às vezes eu fico com essas alergias assim. Então ela faz parte da vida até para um próprio crescimento, né? Então eu tive experiências assim que de alguma forma elas afetaram, que de alguma maneira elas realmente elas me debilitaram, mas eu louvo ao Senhor porque eu estou de pé pela graça dele, né? E é aquela coisa, sabe, gente? A gente aprende que a gente não pode esperar nada das pessoas, porque elas também são falhas, assim como eu sou, né? E isso me fez amadurecer e realmente a saber o que eu quero para minha vida, o que eu não quero, o que eu aceito, o que eu não aceito, sabe? Já passei por certas humilhações, tem humilhações que a gente engole por um determinado tempo, mas também a gente bota um fim quando a gente vê que é necessário, sabe? E isso é importante, é válido, né? Não é em vão, né, gente? E foi o que aconteceu comigo em algumas áreas da vida, né? Posso pontuar a vida profissional, porque eu passei por algumas situações difíceis, como também posso pontuar a vida emocional, no sentido sentimental, porque também passei, né? E eu me sinto com autoridade para vir aqui trazer uma palavra de ânimo para as pessoas e dizer para você que, assim como eu, que possa ter passado por isso ou estar passando, que essas coisas fazem parte da vida e que de fato elas vão passar. É difícil? É. Não é legal? Também não é, né, gente? Não dá pra gente enfeitar o pavão. Não dá pra gente dizer que é algo bom, que é algo legal, que se fosse por escolha nós teríamos passado ou eu teria passado, porque não é verdade, né, gente? Não dá pra gente falar de uma coisa que não é real, né? A gente tem que ser sincera, tem que ser verdadeira com o Senhor, verdadeiro, né? Nós temos que admitir as nossas fragilidades, né? E uma das coisas que eu aprendi com isso, gente, é a querer pessoas na minha vida que me querem, sabe? Você tolera por um tempo certas situações, mas você também sabe cair fora quando é necessário, né? E isso é importante até a nível de crescimento emocional, psicológico, espiritual, enfim. Isso é importante. E em todas as áreas, como eu falei antes. Né, gente? É importante por quê? Porque quando a gente tem as nossas experiências difíceis, a gente aprende a escolher situações e a evitá-las também. Sabe? Situações que a gente não quer mais vivenciar, situações de pessoas que realmente não cabem na nossa vida porque não fazem mais parte, entendeu? E você pode abençoar as pessoas dessa maneira, sabe? Mesmo tendo passado por isso, por mais difícil que sejam, que as coisas sejam, e muitas das vezes a gente não quer aceitar, mas a gente pode sim perdoar, a gente pode sim abençoar, embora não seja fácil, tá? Não estou falando aqui que é fácil, mas dá pra fazer? Dá, gente, são escolhas que a gente faz, são decisões que a gente toma, porque sentimento é decisão, né, gente? Queiram pessoas que queiram estar com você. Não force situações, não force relacionamento. Sabe, uma das coisas que eu aprendi com Deus, e eu vejo que eu aprendi também no meu autoconhecimento, é: se precisar ficar só, fique. Porque tudo passa. Sabe, gente, tudo passa, na vida tudo é passageiro, entendeu? As coisas são efêmeras, elas vão passar. Mas a gente também precisa aprender enquanto o tempo passa, enquanto o processo existe. A gente precisa aprender, né? Então, durante esse processo que a gente precisa aprender, que a gente precisa vivenciar, é onde a gente vai aprender também a se amar, entendeu? A se valorizar, a ver que tudo na nossa vida depende da nossa decisão. São escolhas que nós fazemos, sabe, gente? Eu vejo isso como uma importância muito grande em todas as áreas, mas uma das áreas que eu vejo na vida profissional também, eu tive essa experiência, e na vida sentimental. Não queira estar com quem não quer estar com você, gente. Isso é degradante, sabe? Principalmente também quando se trata de emocional, porque tanto pode ser o emocional no sentido de relacionamentos de amizade, o emocional no sentido de relacionamentos profissionais, o emocional no sentido de relacionamentos sentimentais, gente. Isso é muito importante. Isso não quer dizer que a gente seja melhor do que os outros. Aprenda que uma das coisas que é muito importante na vida, gente, é a gente ter humildade, por mais difícil que seja, porque a gente não é humilde porque a gente é bonzinho. A gente é humilde porque Deus habita em nós, é o Espírito Santo de Deus que faz com que a gente veja as coisas de maneira diferente, com que a gente não potencialize certas situações que às vezes acaba acontecendo,
E a gente começa a ver que certas situações que a gente vive são para o crescimento mesmo e para a glória do Senhor, né? Porque o nome do Senhor Jesus Cristo tem que ser exaltado. Às vezes não são coisas que a gente vai gostar de vivenciar ou de passar por escolha própria, não são coisas que a gente vai escolher passar porque quer. Mas a gente vai passar porque Deus está dando a oportunidade de tratar determinadas situações na vida da gente, sabe? Então não queira fazer parte de quem você não faz, sabe, gente? A gente pode sim se interessar pelas pessoas. Aí eu já entro na questão sentimental, eu estava interessada por uma pessoa, entendeu? Mas a gente também pode se desprender na medida em que isso não é valorizado, sabe? Na medida em que isso não é recíproco, a gente pode se desprender e pode se desligar, porque são decisões que às vezes, por mais difícil que seja, a gente tem que tomar, gente, sabe? E não precisa ninguém denigrir a imagem de ninguém ou falar mal de ninguém, mas a gente precisa ser adulto e ter maturidade para entender que processos fazem parte da vida. Deixam marcas? Claro que deixam, né, gente? Não vou falar para vocês, né? Eu passei por tudo isso numa boa. Não é verdade. Se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. Não é assim. Entendeu? Deixam dores, deixam sentimentos negativos também, a gente acaba tendo. Não adianta a gente falar que não, sabe? Não vou pintar aqui só a coisa bela, porque não é verdade. Entendeu? Deixam marcas negativas, mas nos faz entender aquilo que a gente aceita e aquilo que a gente não aceita na vida da gente, aquilo que a gente não quer para a vida da gente, sabe, gente? Uma das coisas que a gente tem que aprender. Eu sempre fui uma pessoa, eu tenho uma personalidade muito assim, tem esse jeito de falar grosso, sabe, uma voz mais impostada, mas eu sempre fui uma pessoa muito sentimental para as coisas, muito emocional, sabe? Sempre fui muito assim, sabe, nessas situações da vida. Eu sempre fui uma pessoa de ser amorosa com as pessoas, carinhosa. Eu sou assim com todo mundo, é realmente o meu jeito, sabe? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, minha natureza é assim. E depois que eu conheci, aceitei Jesus, me converti, eu me tornei ainda mais. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente tem que refletir Cristo na vida da gente, né, gente? Se for para ser mais um crente na vida, que diferença vai fazer, né? Só que também a gente não é perfeito, né? A gente tem que também trabalhar com essa prisma de que a gente não tem a perfeição, porque perfeito é só Cristo. Eu nunca vou ser, né? Nem que eu quisesse ser, eu nunca vou ser. Então o que acontece? O Senhor, Ele me ensinou que eu também tinha que tratar o meu lado racional, né, gente? Fazer com que ele também imperasse na minha vida, e não somente o lado passional, o lado emocional da situação, né? Mas saber lidar também de maneira racional com as situações da vida. Principalmente depois que perdi a minha mãe, eu tive que aflorar isso em mim. Porque imagine se eu fosse agir só pelo emocional com a perda da minha mãe. Eu não saberia lidar com isso, porque ela era uma pessoa importante na minha vida. Então eu tive, né, que permitir que Deus trabalhasse isso na minha vida. E aí, na vida sentimental não foi diferente, né? Eu tive esses sentimentos, né, envolvidos, mas eu também aprendi a lidar com isso, graças a Deus, né, por isso, né? Porque eu aprendi a ter maturidade. E na vida, gente, é desta forma, a gente tem que aprender a ter maturidade. Primeiro, porque ninguém é obrigado a querer ninguém. Segundo, a saber reconhecer também, gente, as intenções das pessoas. Isso é muito importante. Eu sempre uso esse termo porque na realidade é uma coisa da minha personalidade, eu sou assim. Eu sempre fui uma pessoa sem malícia, sem maldade para as coisas, uma pessoa ingênua mesmo, sabe? A gente pode não acreditar, gente, mas existem pessoas assim. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa assim, né? Claro que hoje em dia eu tenho umas experiências da vida, elas fazem com que a gente aprenda, né, a acordar e despertar para a vida, mas eu sou aquele tipo de pessoa que tem a ingenuidade refletida dentro da minha alma. Eu tenho isso sim, sabe? Eu me iludo muito com as pessoas. Ao mesmo tempo que eu tenho problema de confiar, eu sempre falo isso, que eu sou uma pessoa desconfiada, que eu não sou de confiar, mas ao mesmo tempo eu tenho uma facilidade muito grande de me abrir, sabe? De contar certas coisas, de ser muito sincera, sabe? Com coisas que eu poderia não ser, né? Com coisas e situações, pessoas que não vale a pena. Sabe, gente, uma das coisas que a gente tem que aprender é que a sinceridade também, ela tem um limite. E às vezes, assim, eu procuro não ser grosseira, tá, gente? Quando eu sou sincera, eu procuro realmente não ser grosseira. Eu realmente tento me esvaziar de mim pela graça do Senhor e ser sincera realmente com aquilo que eu sou, autêntica mesmo. Só que eu aprendi hoje em dia, gente, que nem tudo a gente pode falar, que nem tudo a gente pode abrir para as pessoas, porque infelizmente a gente não conhece a intenção do outro ou das outras pessoas, né? Às vezes você ser verdadeiro, ser sincero demais, pode não ser muito bem visto para quem não sabe lidar com isso. Porque tem pessoas que não têm maturidade, gente, isso é fato. Adultos realmente. Eu digo isso porque eu também já fui assim, eu também já tive minha imaturidade. Não estou aqui falando, criticando, julgando ninguém não, gente. Eu estou falando isso por experiência própria. E com a autoridade de Deus para dizer que se você é assim,
que você tome cuidado com relação a certas coisas, sabe? Tem coisas que não vale a pena você falar, entendeu? Tem situações que não vale a pena você ser sincero, porque você não sabe a intenção do outro, entendeu? Por exemplo, eu sou uma pessoa que quando me interessei por este homem, eu fui uma pessoa sincera, falei, entendeu? Nos meus trabalhos também eu era uma pessoa muito aberta. E às vezes, gente, não é assim que funciona a vida, porque a vida não é assim. Entendeu? Nem tudo a gente pode dizer, porque nem tudo vai ser bem visto, nem tudo vai ser bem interpretado, nem tudo vai ser recíproco, entendeu? Às vezes você é sincero, mas o outro não corresponde, às vezes porque penso eu assim, né, gente, quando eu vejo na situação sentimental, se a gente não pode ser verdadeiro com quem a gente posteriormente ama, né, no meu caso, quando amava, entendeu? Que eu já nem sei mais, entendeu? Mas enfim, eu procurei ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera. Mas eu fui bem vista? Não fui bem vista, entendeu? Eu cometi erros e falei, fui sincera, fui bem vista? Também não fui bem vista. Então, gente, uma das coisas que a gente aprende ser sincero é com Deus. É com Deus que a gente tem que falar o que a gente pensa, é com Deus que a gente tem que abrir o nosso coração, é para Deus que a gente tem que falar verdadeiramente quem nós somos, sem nenhuma, como que eu posso dizer, sem nenhuma reserva. É com Deus que a gente tem que se mostrar, é para Deus. Tem verdades que não adianta, porque, por exemplo, se a gente for verdadeiro com quem não gosta da gente, não vai adiantar nada, porque se a pessoa não gosta, ela vai enxergar aquilo que ela quer. Então não adianta você perder tempo com quem não gosta de você, seja na vida de amizade, seja numa vida profissional, seja numa vida sentimental. Não adianta, gente, porque o coração do outro, já dizia o ditado, é terra que ninguém anda, que ninguém sonda. Então eu não posso afirmar o que o outro sente. Então o que adianta eu ficar falando coisas ou me expor para situações ou pessoas que não vão ser recíprocas comigo, que não serão recíprocas? Não adianta, sabe? Às vezes a gente costuma falar, eu não quero ser falsa. Mas não se trata de falsidade, se trata de preservação, gente, sabe? Às vezes a gente tem que se preservar de certas coisas, sabe? A gente ser verdadeiro e sincero demais não vale certas coisas, não vale. Eu digo isso por conhecimento de causa, entendeu? Eu digo isso por vivência, com autoridade para dizer realmente, afirmar isso. Tem coisas que não vale a pena, entendeu? Por quê? Porque às vezes você se expõe para pessoas e situações que depois você vai olhar e pensar, será que valeu a pena? Será que eu edifiquei a vida de alguém? Será que foi bom para aquela pessoa ou para aquelas pessoas, dependendo da situação que você vivenciou ou que vai vivenciar? Aí eu me pergunto para pessoas que são assim como eu, será que vale a pena, gente? Às vezes não, sabia? Às vezes não vale. E não é porque o outro ou as outras pessoas são ruins, talvez não seja esse o caso. Tem pessoas ruins? Claro que tem, né, gente? Não vamos também se iludir. Mas às vezes não são porque as pessoas são ruins. Às vezes são situações que você tem que aprender, sabe? Então quando você percebe que são situações que você tem que aprender, tem momentos que você tem que realmente mais ouvir do que falar, sabe? Então quando você ouve mais, observa mais e fala menos, você se livra de muitas situações que você às vezes acaba se colocando, sabe? Porque às vezes a gente quer um mundo perfeito que não existe, sabe? Às vezes a gente idealiza as pessoas num castelo de ilusão que na vida real elas são iguais a nós, sabe? Se a mulher que se apaixona percebesse que muitas das vezes ela está dando seu coração para uma pessoa que não vai dar valor, e entendesse isso ao tempo de se desprender, de se desligar, gente, pouparia muitos sentimentos de dores. Por que eu digo mulheres? Porque neste caso a mulher é mais fácil de se envolver do que o homem, né? O homem, ele é mais racional. Racionalidade que muitas das vezes na mulher não tem tanto, né, gente? Por quê? Porque nós somos mais intuitivas, somos mais emocionais. Tem mulheres racionais? Claro que tem. Hoje em dia eu procuro ser uma. Mas é mais fácil a gente partir do lado emocional, enfim, né? Então hoje eu vejo o quanto isso é importante. E eu vejo também que as situações, os processos em que passei, vivenciei e tenho vivido, são para o nosso crescimento. Gente, não se iluda, sabe? Não se iluda com as pessoas que riem para você. Claro, também não se iluda com aquelas pessoas que estão com a cara enorme para você, né, gente? Tudo tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim.
não se iluda, sabe? Não se iluda, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa risonha, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa... Mas hoje em dia eu procuro me reservar mais, sabe? Me preservar. Por quê? Porque, infelizmente, nem todo mundo tem o coração limpo. Entendeu, gente? E às vezes é nessas coisas que a gente vai se decepcionar. Porque, entenda você que está aí, que possa assistir o vídeo. Sabe? Nem todo mundo vai ter o coração limpo, gente. E a palavra do Senhor, que foi lida aqui em Salmo 121, deixa claro quando diz que o nosso socorro vem do Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Quando estamos angustiados, quando estamos necessitados, sabe? Lance ao Senhor as suas dores, as suas emoções, sabe? Procure lançar aos pés da cruz. Porque é assim que hoje eu estou tentando aprender, não quer dizer que eu tenha acertado não, que eu estou bem no comecinho para tentar aprender, viu, gente? É desta maneira, procure lançar as suas dores, as suas emoções para Cristo, porque só Ele pode tratar aquilo que as pessoas não podem fazer por nós. Não espere das pessoas que façam por você aquilo que você não fizer, sabe, gente? E isso liberta, sabe? É libertador, eu digo isso por conhecimento de causa. Isso traz libertação total. Sabe, você se sente emocionalmente liberta. Não quer dizer que a gente não vai errar, não quer dizer que a gente não vai falhar. A gente pode falhar, mas sempre que a gente passa por situações difíceis, por experiências difíceis, a gente sempre vai aprender alguma coisa. A gente não é em vão. Bom, gente, é isso que eu queria deixar para vocês. Que Deus abençoe a nossa semana com a graça do Senhor Jesus Cristo. E esse ano de 2024 seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado para aqueles que assistem o meu vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês e que realmente vocês sejam edificados pela palavra do Senhor, não pela minha palavra, porque eu não tenho nada para oferecer, mas pela palavra do Senhor, por aquilo que Ele tem como processo na minha e na tua vida. Tenham todos uma boa tarde, tchau, tchau.